Vamos lá. Então, na aula de ontem a gente conversou sobre a estrutura de repetição com o teste do início. E eu comentei várias situações sobre repetição, que é aquela situação iterativa, que é executada do início ao fim, enquanto não concluir, não passa para a próxima. Ou seja, nós temos um ciclo. As atividades que são realizadas lá são cíclicas, ou seja, enquanto não são concluídas, automaticamente eu não tenho o direito de passar para a próxima. Então, somente passo para uma etapa se eu concluir a anterior. Isso foi o que a gente conversou basicamente na aula de ontem. Este ciclo ele é formado naquela estrutura que está ali, né? Ou seja, uma estrutura de repetição chamada de enquanto, que diz o seguinte: enquanto essa expressão de teste for verdadeira, eu vou executar as instruções que estão apresentadas ali, representadas por instrução 1, 2 e 3. A partir do momento que essa expressão de teste tornar-se falsa, ele interrompe a execução e passa lá para baixo, concluindo ou não, passando para novas execuções que existam ainda. O teste sempre é executado, ele vai validar. Então é como se nós tenhamos um C, né? Tenhamos um if. Ele sempre vai entrar no if para verificar, para tentar testar. É mais ou menos aquilo que a gente explicou lá em aulas anteriores. Se eu tiver um encadeamento de ifs, um embaixo do outro, ele vai passar por todos, porque ele tem obrigatoriamente que testá-los, um a um. Ele não pode deixar de testar um deles, ele vai testar. Diferente do if-else. Falhou o primeiro teste, ele vai para o else. Falhou o próximo, ele vai para o seguinte e assim por diante. O enquanto faz a mesma coisa. É verdadeira expressão de teste, executa as instruções que estão ali dentro. Caso seja falsa, interrompe e imediatamente passa para a próxima, ou seja, após o fim. Nesse caso é o while que nós vimos na aula de ontem, onde a expressão de teste ela é configurada da seguinte maneira: pode ter uma função ali dentro, pode existir um conjunto de operadores relacionais e lógicos, conforme a gente viu lá no if. Então, se determinada variável é maior que um valor e menor que o outro, ou seja, um intervalo. Então, é um if interno que é dentro do while. Se a expressão é verdadeira, ele passa a execução das instruções. Com isso, vocês já viram, né, várias vezes nós fizemos alguns testes ontem. Então, essa expressão ela é constantemente testada. O que tem que ficar claro? No while, não há garantia da execução da instrução 1 e da instrução 2 pelo menos uma vez. Ele vai testar. Verdadeiro, executa pelo menos uma vez, mas somente se verdadeiro. Então, tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. Ainda, o que nós vimos? Né? Ele vai sempre ser executado, como eu falei, e por isso tem que ter um controle. Você tem que ter noção de quando que vai ser interrompido. Porque imagine que você quer que ele execute 3 vezes e ele executa 5, 6, 7. Tem que prestar atenção na execução passo a passo. Por isso que é importante, eu comentei isso ontem, até nós acrescentamos um get, né, para ir passo a passo. A cada vez que eu pressionava uma tecla, ele passava para a próxima iteração para comprovar que ele estava executando um a um os elementos que estavam sendo expressos ali no programa. Tá? Então, tem que tomar cuidado para não chegar ali no contador infinito, que é aquele contador onde a expressão de teste ela nunca conclui, ela nunca satisfeita como falsa, ela sempre será verdadeira, e aí ele fica num loop eterno, consumindo recursos da máquina e despejando aquela quantidade de informações que a gente viu na aula de ontem, nos exemplos. Eu passei esses exercícios aqui, esses exemplos, né, na aula de ontem, e nós chegamos nesse exercício 2 aqui, que solicitava 2 valores e exibia os números existentes no intervalo. Então, nós tínhamos mais ou menos isso aqui. Então, o usuário pede 2 valores, informa o primeiro número, informa o segundo, e dentro desse enquanto, ele realiza o incremento e expressa o número, imprime os números que estejam no intervalo. Então, vamos executar. Chegaram a testar ontem? Esse programa tem uma falha. Então é a prova que o pessoal não testou ontem. Eu digitar lá o intervalo 1, 5, olha o que ele faz ali, o que ele exibe para mim. Os números que estão no intervalo 1 a 5.
Como eu falei, o que está expresso no slide são os números do intervalo, ou seja, o número digitado número 1 e o número digitado como número 2 não devem ser expressos. Nesse caso, eles foram representados, 2, 3, 4 e 5, entrando ali. Imprimiu 2, 3, 4, não imprimiu 1. Mas o problema é que ele imprimiu o número 5, que é o último. Se eu pegar e fizer um outro, exemplo, né, vou colocar 1 e 10, o problema continua persistindo. Solução para isso. Qual a solução para esse caso? Antes da solução, vou abrir um parênteses. Por que ele está fazendo isso? Porque ele faz o incremento e imprime o número. Ah, mas então vamos fazer o inverso. Será que vai fazer? Daí vai aparecer o 1 e não vai aparecer o 5. Então o problema continua. Uma solução bem simples. Então veja, ele informa o primeiro número e informa o segundo número. 1 é menor do que 5, no exemplo inicial que eu mostrei. Enquanto 1 for menor que 1, depois 2, 3, esse número 2 ele é imutável. Só que eu não posso imprimi-lo, porque aqui o incremento anterior à impressão, ele vai fazer vai ser o incremento do 5, imprime e volta para cá. 5 é menor que 5? Não, mas ele já imprimiu o número 5 antes, porque a impressão é posterior. A solução mais direta, simples e rápida está aqui, a solução no próprio teste. Ó. Número 2 menos 1. Por quê? É uma das, em várias outras formas. É a mais simples. Digitei um número qualquer. Como ele incrementa, automaticamente o valor do número 1 não vai ser impresso. Digitei 15, ele já será impresso 16. O 15 será irrelevante. Se eu pegar e olhar que o último número nesse caso é o número, né, de 15 a 17, o que vai acontecer? É 17 menos 1, ou seja, 16. Então ele imprime o 16, porque esse número 1 é 15, 16, faz a impressão, fez o incremento aqui e volta, 16 menor que 16, não, e sai. Então os números entre 15 e 17 é só o 16. Vamos fazer um teste ali então para ver se isso é verdade. Vamos lá, 1, 5, ele vai retornar para mim os números que estão naquele intervalo ali, o 2, 3, 4. Qualquer outro que seja feito, ele vai retornar. Se eu quisesse fazer um fixado, como a gente chama, ou seja, o incremento após o printf, faria o inverso. Né? Faria uma outra coisa, uma outra contagem, porque ele incrementa depois. Então eu colocaria o número mais 1. Então o número 1 mais 1, aí já daria, né, ele já evitaria esse caso aqui. Tudo bem? Entendido? Então uma solução simples, é uma das N maneiras. Volto a dizer, em programação tem várias formas de você resolver o mesmo exercício. Essa é uma delas. Tudo bem? O segundo que a gente tinha colocado ali, o terceiro aliás, é os mesmos dois valores. Então nós vamos aproveitar o mesmo programa, a mesma aplicação que já solicita os valores e apresenta os pares do intervalo. Eu comentei, a gente já fez esse exemplo em outra oportunidade, que o número é par se o resto de sua divisão, se o resto do número dividido por 2 é 0. Então nós temos dado um número qualquer, o resto de divisão em C é porcento, 2. Se o resultado desta conta que for 0, então automaticamente ele é par. Certo? Então nós temos que fazer exatamente a mesma coisa. Então eu vou aproveitar. Eu aproveito o mesmo código que eu já tenho. Então para quem não fez, experimente aí fazer esse código. 5 minutinhos. Então pede os dois números e o laço vai ser o mesmo, porque são os números entre aquele intervalo 1, 5, 10, 15. Detalhe, uma coisa importante, não está sendo verificado em momento nenhum se o número 1 ele é menor do que o número 2.
Poderia. A gente já vai entrar nesse assunto aí. Poderia solicitar que ele fosse menor do que o número 2. O número 2 informado. Tá? Coloca dentro de um laço. Né? Eu fiz a troca. Pode. Então tem duas maneiras. Uma delas, coloca dentro do laço. Enquanto o número 1 for menor do que o 2, solicite. Número 1 e número 2. Uma delas. Que é o caso. Eu já vou entrar daqui a pouquinho aí de laço alinhado. Tá? Então o código é o mesmo. Faz um enquanto. E aqui dentro, neste printf, o que nós estaremos realizando é a verificação se o número que está agora ele é par ou não. Antes da impressão. Tá? Então antes de imprimir o número 1, que nós estamos usando, e tem que ficar claro para todo mundo. Que número 1 nesse caso é o nosso elemento de controle. Tá? O teste está ali. Ó. Ele tem que ser menor do que o número 2 informado pelo usuário menos 1. Então enquanto ele for menor, eu vou executando o teste que está aqui dentro, as instruções que estão aqui dentro do while. Enquanto ele for menor. Então, o que eu tenho que fazer? Por que tem que ser? Aí ninguém se perguntou nisso. Né? Mas para quem nunca viu, quem está vendo a estrutura de regressão pela primeira vez, né? Aquela história do povo engole com farinha, por que é? Por que eu tenho que incrementar o número 1? Porque a expressão de teste ela vai sendo avaliada constantemente, todo instante ela avalia. O incremento do número 1 é o seguinte: eu quero fazer com que o número 1 chegue no número 2. Então, estou partindo do princípio que o número 1 ele é menor do que o número 2. Então, o número 1 é o valor 2 e o número 2 é o valor 4. Então, o 2 tem que chegar até 4, ou seja, eu tenho que tornar essa condição falsa para que o laço interrompa a execução. Eu não posso ficar indefinidamente ali executando, ele vai ficar até o final dos tempos. Um teste é só você parar, só você comentar o incremento do número 1, como eu mostrei isso no final da aula passada. Aí ficou o laço infinito aqui executando até o fim dos tempos. Então o que eu faço ali para verificar o par do intervalo? Para validar o par nós colocamos um if. Né? If número 1 por cento 2 igual a 0, ou seja, essa conta, o resto da divisão é 0, então eu imprimo. Senão eu não faço nada. Aí o pessoal sempre se preocupa, mas é if else. O que eu coloco no else? Não precisa colocar nada. Às vezes você coloca só if. Por isso que é interessante saber que só tem o if também. Né? Posso usar só uma validação. Eu sou obrigado. O if tem que estar acompanhado do else. Essa é uma grande dúvida. Às vezes quando faz programação fica lá preocupado. Bom, o que eu coloco no else se ele não for par? Não coloca nada, nem é preciso pôr. Então, sabendo que o código é isso daqui, então eu faço o incremento, continua da mesma forma, mantenho o mesmo padrão. Após incremento, eu faço agora o teste. Esse novo número aqui, incrementado. Então, eu pego lá. Número 1. Por cento 2. O número 1, o resto da divisão do número 1 por 2 é igual a 0. É uma validação. Estou usando o operador relacional igualdade para avaliar se aquele resultado é igual. Poderia ainda, para quem né, quer trabalhar mais estruturado, criar uma variável ali, resto, e armazenar ali número 1 por cento 2. E daí validar se resto é igual a 0. Dá na mesma. Resto da divisão por 2 é 0, imprimo o número 1. Ponto. E continua lá, passa para o próximo número. Então ele entrou aqui, validou, vai lá o número 3 por cento 2. 3 não é par. Volta
incrementa o número, vai para o próximo e assim por diante. Então este programa, similar ao anterior, uma diferença é que quando eu estou trabalhando com um intervalo ainda de valores e agora eu estou preocupado com quais são os pares. Aí tem uma outra brincadeira que a gente pode fazer. Ó. Bom, se eu sei os pares, eu poderia imprimir assim, quem são os pares e quem são os ímpares, separados. Depois eu poderia fazer uma lista impressa. Qual é o conjunto dos pares, qual é o conjunto dos números ímpares. Eu poderia fazer isso, sem problema nenhum. Tá? Porque entrou no else é ímpar. Outro detalhe que a gente podia fazer, eu posso já, se eu quisesse, saber a soma, quem são os pares e qual é a soma dos pares. Qual que é a soma? Imprimir a soma no final dessa toda essa interação. Então eu já sei, ó, esse número aqui que entrou, se entrou no if, é porque ele é par. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acumular esse valor. Lembra do exemplo da aula passada, do total acumulado? Então a variável total recebia ela mesma. Então receber ela mesma significa pega o último valor que ele já teve e soma um valor novo. Então nós pegaríamos um acumulador aqui dentro. E daí no final imprimiria esse resultado. O que tem que ficar claro para vocês? Seguinte situação. Ele está dentro do enquanto. Então se o número 2 for o número 1 milhão, ele vai imprimir do primeiro número até 1 milhão os números pares daquele intervalo. Ele executa o printf. Então se porventura vocês colocarem o printf logo após o if, logo após o fecha aqui, fecha chaves do if, ele vai imprimir toda hora. Então isso tem que ficar claro. Tudo que você colocar fora de validações, que é o caso do if, será executado. Desde que ele entre no while, desde que essa expressão de teste ela seja verdadeira. Ou se a gente executar esse cálculo aqui, básico, o intervalo 1, 5, ele vai imprimir lá quem são os pares 2 e 4 nesse caso. Para imprimir os pares e para imprimir os ímpares, seria necessário nós fazermos o que já vou duas iterações. Tá? Que uma iteração só, ele vai imprimir intercalado. Então pense assim, se eu colocar um else para imprimir o ímpar, o que vai acontecer? Ele não vai separar, ele vai imprimir 2, 3, 4, 5. Se fosse até 6. Ele não vai separar. Então o que tem que ficar entendido? Então vamos fazer esse teste. Eu quero agora imprimir os pares e os ímpares. Aqui está imprimindo o par, tá certo? Pares. Ali, está imprimindo quem são os pares. Se eu colocar um else aqui, eu subentendo que o printf que vier aqui, ele é um ímpar. Certo? Eu posso colocar aqui ainda para ficar mais fácil de entender. Par. Ímpar. Né? Aí eu delimito melhor, que daí eu consigo enxergar na impressão o que está acontecendo. Então, if, resto da divisão é 0, é par. Else é ímpar. O que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer. Eu quero que ele separe para mim. Eu quero que ele imprima todos os pares e depois ele imprima todos os ímpares. E aí alguns podem se perguntar, mas espera aí, por que ele imprimiu desse jeito? Ele par 2, ímpar 3, par 4, ímpar 5 se tivesse. Porque ele está dentro do mesmo while. A validação do par ímpar não está separada. Ele está ali, no mesmo laço. Está dentro da mesma estrutura de repetição. Então, este teste aqui será realizado, faz o incremento do número, ok? Faz o incremento do número, valida se ele é par, se for imprime, se ele não for, ele é ímpar. Imprime também.
dentro da mesma interação, nas mesmas interações. Então ele não vai mudar. Por isso que ele imprimiu desse jeito par ímpar. Para isso, como é que eu faço para separar? Então, eu quero imprimir todos os pares e embaixo, quando tiver, eu imprimir todos os ímpares. O que eu tenho que fazer? Outro if? Desafio para vocês agora. Eu gostaria que essa lista fosse impressa. Pares, primeiro, todos eles, não importa quantos. E embaixo, ímpares, todos eles, não importa quantos. Eu digitar lá o número 1. Número 1 é o número 1. Tá? É o 1 que eu digitei. E o segundo número, número 20, ele vai imprimir todos os pares de 1 a 20. Na sequência, ele imprime para mim todos os ímpares. Então, implementem aí. Já viram que da forma como está não funcionou. Ele vai misturar. Ele fez nada mais nada menos do que o exemplo anterior. Tá? Ele imprimiu os números do intervalo para mim. É isso que ele está fazendo. A diferença agora, só estou colocando o texto na frente para o ímpar. Mas o que eu não quero? Eu quero que ele separe. Como que eu separo? Vai lá, 5 minutinhos. Então a situação é bem simples. Primeiro, então, o enquanto, como já havia falado, para que ele faça a impressão separada, ou seja, quem é par e quem é ímpar, é necessário ter dois laços. O mesmo laço vai ter que ser executado duas vezes. Ou seja, eu vou ter que passar do intervalo número 1 ao número 2 de novo. Número 2 menos 1, idêntico. Então, se isso daqui calcula o par, que é igual a 0, o diferente de 0 é porque é ímpar. Então, primeira coisa, some o else. Pode sumir o else daqui. Sumiu o else. Segunda, copia esse mesmo laço. Olha lá. De novo. Mudo aqui de igual para o diferente. E aqui altero, coloco o ímpar aqui na frente. Olha lá. Beleza. Tem os dois laços. O laço 1 dizendo para mim que são os pares. Posso até acrescentar aqui, se eu quiser, se for para imprimir como está no quadro, um texto ali pares e só os números, e um texto ímpar e só os números, basta você acrescentar antes do enquanto o printf par, né? E do segundo enquanto o printf do lado ímpar. E daí pode tirar esse printf que está aqui, você pode tirar o texto par e ímpar que está ali, tá? Só imprimir o número. Aí é questão de ajuste. Então, essa primeira situação está separado em dois enquantos. Só que tem um problema, que já foi até comentado. A variável número, ela já foi expirada ou foi esgotada já na primeira vez que executou. Eu não sei qual que é o valor mais original. Por quê? Se eu colocar intervalo 1, 5, ou seja, o número 1 é 1, o número 2 é 5, ele vai incrementar aqui o número 1 vai ficar com o valor 5. Quando entrar no próximo while vai ficar 5 menor 5, não, já não vai nem executar os ímpares. Então o que eu preciso fazer para retornar o valor da variável número 1 ao estado original? Zerar, ou melhor, tornar ele o valor que o usuário digitou. Então, vai ser necessário para isso armazenar o valor original da variável número 1. Então, posso criar uma variável auxiliar aqui. A função dessa auxiliar será armazenar o valor do número 1. Vai receber número 1. Então, eu incremento o número 1 quantas vezes eu quiser, até ele chegar no número 2 menos 1, conforme está expresso aqui nesse laço. No primeiro laço e no segundo vai ser idêntico, tá? Mas antes da execução do primeiro, eu faço assim, ó, a variável aux recebe número 1. E antes da execução do segundo laço, eu faço a inversão, ou seja,
eu zero a variável número 1. De que forma? Eu reinicializo ela com o seu estado original. Se a variável AUX, antes da execução do primeiro enquanto, do primeiro while, ela recebe o valor do número 1, então ele vai ficar, o número 1 não importa se ele chegou no número 50. E originalmente ele era 1. Ele ainda continua sendo 1 graças ao AUX. Então aqui, antes da execução do segundo laço, eu faço número 1 receber a variável auxiliar novamente. E aí ele passa a iteração zerada. Então se o intervalo for 1 a 50, é evidente que a variável 1 vai de 1 até 50. Mas ele é reinicializado com o seu valor original no momento que nós, antes da execução do laço, fazemos isso aqui. O que tem que ficar claro? Dentro do laço, se eu colocar qualquer instrução dentro do laço, ela é executada diversas vezes, ou seja, tantas vezes quanto o laço for repetido. Se porventura eu coloco fora, ela é executada uma única vez. Então tudo que é feito fora do laço é executado uma vez só. Se estiver dentro de um laço, tantas vezes quantas forem as execuções. Se você mudasse o auxiliar ali daí, Oi? mudasse a variável daí, no segundo laço, em vez de usar o número 1 inicializado, usasse o auxiliar direto, que já recebeu. Não, tanto faz. Aqui, aí eu poderia colocar aqui, ó, deixar assim e jogar aqui AUX. Dá na mesma, daí só que tinha que ser AUX aqui, né? Aí tudo que é número 1 nesse caso teria que ser AUX. Mas para preservar, né, a estrutura, mantém no número 1, mas poderia sim. Tá? Como o valor AUX, o valor da variável AUX é o valor da variável original, eu poderia nesse segundo while trocar onde é número 1 para AUX, já que preserva. Feito assim, eu mudei. Tá? Já que preserva, né? Mas só para vocês entenderem que, na verdade, essencialmente, o que mudou de um laço para o outro? Apenas a comparação do if aqui. Eu sempre vi no 1. Tá? Tá lá, um 6, ele imprimiu primeiro os pares e depois imprimiu os ímpares conforme a gente programou. Então nesse caso tem que estar separado, não é possível ser feito dentro de um único laço, porque a iteração ela é feita automaticamente. Tantas iterações existem quantas são executadas. Ok? Para a gente finalizar essa primeira parte, e daí vocês retornam ali executando, criando os programas 4 e 5. Tá? O 5, só para começar de baixo para cima, o 5 é muito similar ao anterior, com a diferença que agora eu tenho que saber quem são os ímpares e fazer uma soma do intervalo. Então o programa já está feito. Já existe, eu já sei quem são os números ímpares. É o segundo enquanto, tá? É o segundo while que tem dentro do meu programa. A diferença agora é que eu não vou mostrar os ímpares, eu vou mostrar a soma dos ímpares do intervalo. Então eu tenho que ter aquele totalizador, um acumulador, uma variável que recebe o valor dela mesma mais o número. Vamos continuar aqui para poder encerrar a citação do laço. E na verdade, a estrutura de repetição, isso que eu estou mostrando aqui com o teste no início, vai ser idêntico com teste no início e inicialização e incremento, que é a estrutura for, que você já conhece também, alguns já viram anteriormente. O que tem de diferente? O que é uma estrutura aninhada? Aninhada é quando tem um dentro do outro. Vocês vão ver muito esse termo aí, quem é da área de computação. É um termo muito utilizado não só em programação, como na área de banco. O banco de dados também tem lá o chamado select aninhado, é um dentro do outro. E é usado para resolver problemas. O que tem que ficar entendido aqui? Qual que é a diferença de eu usar um enquanto ou quando que eu uso? Quando é necessário fazer incrementos mais internos para poder passar para a nova iteração.
Então vamos executar passo a passo o que está ali representado aí no slide. E a gente já vai para um exemplo. Vamos lá. Expressão de teste. Notem que nos dois, como é uma estrutura while, ela vai ter uma expressão de teste do mesmo jeito. Não vai mudar. Então, enquanto for verdadeiro essa expressão de teste, ele executa a instrução 1 até a instrução N, que está em azul. Notem que são instruções bem lineares, únicas instruções. Essa instrução 1 poderia ser um if. Só para entender. Como nós temos no exemplo aqui. Ó. Instrução, olha a instrução ali. Incremento da variável número 1 e if número 1%2. É a instrução. Tá? Então poderia ser um if. Então ele executou as instruções e passa para uma nova iteração, ou seja, um novo laço. O que vai acontecer? Ele somente volta para o que está em azul quando ele terminar o que está em vermelho. Então ele vai entrar num laço mais interno e somente ele sai desse laço interno quando concluir, ou seja, quando a expressão de teste deste while for falsa. Então a ideia de um laço dentro do outro, ela tem os seus problemas. O problema grave que ele tem é pode ficar infinito isso aqui. Então tem que cuidar muito mais do que a gente já cuida da expressão de controle. Ou seja, a variável que vai sendo interagida. Mais ou menos assim. É mais ou menos esse caso anterior. Imagine que a variável número 1 não esteja sendo incrementada. Eu esqueci. O programa tem muitas linhas, eu já me embaralhei com o código, me preocupei mais em calcular o ímpar do que fazer o incremento. Esqueci de colocar o incremento. Esqueceu de colocar o incremento, vai ficar indefinidamente imprimindo lá, ou fazendo nada, vai ficar parado o programa, o que é pior no caso. Né? O que vai acontecer aqui nesse caso é, como a variável número 1 não é incrementada, ele vai imprimir ímpar 1 indefinidamente. Concorda? Sim ou não? Então olha lá, variável número 1 não é 1, vamos pensar no caso lá do intervalo 1 a 5. Variável número 1 é 1, ele recebeu o valor do auxiliar. Então entrou aqui e não incrementou, então ele vai lá, 1%2 é diferente de 0? É? Então ele é ímpar, vai mostrar que ele é ímpar várias vezes, porque não tem incremento, não passa para o próximo. Então, um laço dentro do outro, nada mais é do que sempre ele vai ficar parado na expressão mais interna. Então é mais ou menos a mesma coisa que nós temos, tem que tratar a estrutura como sendo individual. Então o que está em vermelho somente é interrompido quando a expressão de teste do que está em vermelho for verdadeiro. Quando ele for verdadeiro, ele volta e continua lá no novo while. O que é interessante ser verificado? Tanto o que está em vermelho quanto o que está em azul deve obrigatoriamente ter variáveis de controle em pontos estratégicos, em locais estratégicos. Não é uma regra, tá? Não é uma obrigatoriedade, mas normalmente as variáveis de controle elas são colocadas abaixo do último while. Então executou isso daqui, saiu, zerou ou incrementou. Incrementou para garantir que esse while incrementou o contador do azul, para garantir que a variável de controle dele possa ser interrompida no determinado momento, e normalmente zera ou volta no estado original a variável de controle do laço em vermelho, porque a intenção é que ele execute o que está lá dentro, muitas vezes. Certo? Fazer um exemplo bem prático. Eu quero que ele peça para mim, ele continue pedindo os valores de variáveis enquanto o valor do número 1 for menor que o número 2. Esse é o caso típico do que pode ter um laço dentro do outro. Esta configuração que está sendo apresentada aqui é muito comum quando nós temos, por exemplo, movimentação de dados entre vetores, para quem já viu isso daí em outra oportunidade. Eu estou colocando isso daqui como um exemplo, porque para quem verificou casos em livro, vai fazer exercícios dos livros que estão disponíveis na biblioteca, pode até encontrar, mas quando que a gente vai usar isso daqui?
Vai ser muito útil quando, por exemplo, eu precisar fazer a soma dos valores do primeiro elemento ao último, né, e fazer a diminuição do último para o primeiro, por exemplo. Então, vai ser muito útil você ter uma situação de um laço dentro do outro, por exemplo. Tá? Ou então para movimentação dentro de uma matriz, né? Acho que é o grande calcanhar de Aquiles aí de grande parte de vocês. Então, para movimentar-se dentro de uma matriz, para passear por todos os elementos, a gente vai usar uma estrutura como essa daqui. Outra coisa que é muito comum é não ter instruções e já ter o while e logo abaixo ter um outro while. Tá? Também é muito comum isso. Tá? Então tem o while já na segunda linha, né? Ou seja, fazendo a entrada e fazendo a interação. A gente vai fazer exemplos lá para frente para ficar mais claro ainda. O que eu quero que vocês implementem? Primeiro, vamos para o mais fácil, que é o número 5, que é o que você já tem pronto do par. Então o que eu quero é que vocês mostrem ali para mim como final a soma dos números ímpares. Ok? Já está pronto o programa aí. É só acrescentar uma variável soma e fazer a soma de quem que é ímpar. Não precisa exibir os ímpares. E a soma será exibida apenas no final da execução. E o segundo exercício de exemplo é um menu de opções. Ele vai ficar exibindo indefinidamente aquele menu, executando as operações, evidentemente, tá? Executando as operações, mas ele vai exibir indefinidamente o menu enquanto ele não pressionar a opção 3 para sair do programa. Então, se ele digitar 1, nós vamos ter aí um while e um switch. É um switch case para interação com o menu. Digitou o número 1 vai somar dois números, digitou o número 2 vai subtrair, digitou o número 3 ele sai. Então a variável de controle é enquanto ele não digitar 3. Enquanto a variável de leitura, opção, variável, o nome que queira dar, enquanto ela não for 3, o while, variável diferente de 3, vai exibir isso daqui. E podem usar essa funçãozinha aqui, ó, chamada System CLS, como está ali. Ó. Ela vai fazer o quê? Limpar a tela. Porque vai ser útil o seguinte, ó. Vai ser útil o seguinte, você vai digitar o menu, vai executar a operação, exibir o resultado, quando eu pressionar Enter, limpa e volta só o menuzinho limpo, né? Então, pode usar essa funçãozinha como exemplo de System CLS. Então, vamos à obra. Só um minuto. Encerrar. Olhando a questão do menu de opções, vou mostrar um menu padrão, que aí pode ser usado como um modelo para outros programas que vocês venham construir, que é o objetivo desse exercício 4, naquela ideia geral que eu passei para vocês lá na primeira aula, é programação nada mais é do que um acúmulo de conhecimento. Então a gente vai estar aproveitando esse mesmo código lá para frente. Você não precisa ficar reinventando a roda. Você vai automaticamente fazer um reaproveitamento daquilo que a gente adquiriu. Usando essa funçãozinha aqui, System CLS, CLS é de Clear Screen, ele faz a limpeza, joga coisas novas, apresenta coisas novas na tela. Então o programa ele vai basear-se na seguinte instrução. Eu não fiz a questão da soma e da subtração, porque isso aí a gente incorpora no programa, podia ter procedimentos que poderiam ser chamados, já mostro de que forma. Tá? Mas basicamente foi criada a variável OP inicializada como 0. Então a variável opção ali definida como 0 para que ela faça a execução do laço. Então veja, ele entra num while. Então enquanto essa variável OP for diferente de 3, que é a condição lá do sair, conforme a gente tinha no slide. Nós vamos ter um menuzinho, então lá imprimindo, as primeiras 4 linhas ali após o while, as primeiras 5 instruções, aliás, são apenas impressão, não faz nada mais do que imprimir um texto ali na tela, apresentar. Digitou 1 para soma, 2 subtração, 3 para sair do programa.
Aí fica aquela pergunta, por que ele inicializou com 0? Por causa da situação de que o while, para ser executado pelo menos uma vez, a condição de teste, a expressão dentro de parênteses tem que ser validada, tem que ser verdadeira. 0 é diferente de 3? Sim. Então ele vai apresentar um menu. Então a ideia é apresentar o menu e depois o usuário digitar o que ele quer fazer. E não o contrário, digite o que você quer fazer para daí apresentar o menu. Não faz sentido. Tem que apresentar o menu antes. Outra situação que alguns podiam falar assim, mas é possível colocar esse printf tudo para fora do while? Também dá. Mas você vai estar repetindo o código, você vai ter que limpar a tela e reexibir de novo. Então você faria isso aqui de uma vez só, tá? É uma forma otimizada de fazer a mesma coisa. Mas daria para ter colocado os printf para o menu aqui fora, antes do while. Exibe, o usuário digita opção, aí eu valido. Digitou 3? Não, então aí vá solicitando outras coisas, daí passaria para essa outra situação. Bem, vai fazer a leitura da opção, gravando na variável. Tá? Se ele digitar 3, na próxima iteração ele vai validar. É 3, então ele sai. Tá? E dentro do switch, aquele comando que a gente já viu, o switch case nada mais é do que um bando de if else. Né? Ele vai validando. Olha o que ele teria. Ele vai basicamente imprimir. Então se ele digitar 1, é soma, então ele vai simplesmente imprimir. No lugar daquele printf, o que poderia ter? Poderia chamar um procedimento soma. Aí solicita os números, faz o cálculo, exibe na tela, volta para o menu. Tá? Podia ter isso daí também. Tá? Então ele vai imprimir, coloca aquela get ali apenas para segurar a tela, vai esperar a tecla ser pressionada para fazer a limpeza. Vai imprimir o texto, vai imprimir o texto, vai digitar 1, vai imprimir o texto soma, vai imprimir o texto soma, aguarda a tecla ser pressionada, pressionou a tecla, limpa a tela e volta lá para baixo. Então o case. Para que serve o break? Para interromper o case. Interromper o case. Então ele vai executar linha a linha. Limpou a tela, break, opa, não vai executar o 2 e volta lá para cima. Saiu do switch, volta lá para cima, fazendo o quê? A opção é diferente de 3, então ele exibe o menu de novo e faz todo o teste ininterruptamente até a hora que o 3 apareça e ele termine a execução. Então essa é uma forma de ter um menuzinho geral, né, padrão, não tem mais nada a partir dali. Não é necessário porque o OP ele entrou ali, ele vai ficar no ciclo, né? Ele digitou 1, fez a soma, ele vai ficar com o valor 1. Não, aí você valida, né? Você pode colocar um default, né? Aí você faz assim, ó. Se ele digitar um valor fora dos valores necessários, você pode colocar aqui aquele default, 2 pontos, e imprimir uma mensagem com valor inválido. Tá? Eu fiz um procedimento, daí eu chamo o menu de volta. Ah, tá. O que pode ser feito também é o seguinte, criar essa parte, para não ficar esse código aqui inteiro, pode criar um procedimento chamado menu, né, como até sugestão, cria o procedimento menu, faz na primeira linha que chama esse procedimento. Aí coloca todo esse código, esse emaranhado de printf lá, isolado, dá na mesma. Aí segue os mesmos padrões do que a gente já fez. Então se a gente executar este código para exibir o menuzinho, então ele fica ali, né? Aparece o menu, pede para digitação, então a gente vai simular a subtração, por exemplo. Então o que ele faria nesse caso? Assim como ele imprimiu subtração, eu poderia ter a chamada do procedimento subtração, que é o que vem na lista de exercícios que tem lá para vocês. Chama o procedimento subtração e nessa chamada de procedimento executou, fez o que tinha que fazer. Notem que existe, como eu tinha mostrado lá para frente, o get, então ele imprime a mensagem e fica esperando uma tecla ser pressionada para limpar a tela e voltar o menu novamente, porque ele entra de novo no while, faz o teste. Lembrando, ele digitou 2. Então 2 é diferente de 3. Limpou, 2 diferente de 3, imprime de novo o menu, porque ele cai justamente no início aqui do enquanto. Testou o while, é diferente de 3 OP, porque ele fez a leitura anterior, ele guarda o que está anteriormente gravado.
até a hora que seja digitado o valor 3 para daí interromper, finalizar e acabar. Tudo bem? Próxima aula a gente vai trabalhar com estrutura de repetição, com testing.